Então, eu posso fazer uma combinação que seja generosa demais para o meu cliente e isso pode gerar um problema. Então, um dos cuidados e um dos cuidados principais que eu preciso ter na composição do meu buffet é fazer uma montagem que seja economicamente boa para mim. E eu vou ensinar vocês a fazer esse cálculo, porque todo esse objetivo é para mim reduzir o meu custo de CMV. Então, a gente vai avançar entendendo alguns pontos. Existe uma regra que se chama a regra 80-20. Tá? As estrelas do nosso buffet devem representar 20% de todas as opções que nós temos no cardápio. E o custo dessa base que sustenta o meu buffet, ele precisa estar numa base de sustentação de 80%. O que isso quer dizer? 80% do meu custo de buffet, do meu CMV, precisa estar abaixo de 30%. 80% dos itens que estão no meu buffet deveriam estar abaixo de 30%. E somente 20% poderiam extrapolar esses 30%. Vou fazer um cálculo para vocês entenderem de uma forma simples. Se hoje eu cobro R$100 um quilo da comida no meu restaurante, eu cobro R$100. Quer dizer que 80% do que eu tenho no buffet deve custar menos de R$30. 80%. Deve custar menos de 30. Então, arroz custa menos de 30 o quilo. Menos do que R$30 o quilo. Se eu estou vendendo a 100 o quilo, eu preciso que custe menos de R$30 o quilo para ser 30% de CMV. Então, os legumes se encaixam muito bem. Todos os carboidratos se encaixam muito bem. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente entra nas proteínas. E muitas combinações com proteínas podem me trazer um problema. Por que eu mantenho 80% abaixo desse valor de CMV? Porque quando eu entrar com os outros itens, vamos lá, eu cobro R$100 o quilo da comida. Quanto é que custa hoje o quilo de uma boa carne assada? Por baixo, R$40. Por baixo. Só que essa carne, ela me custou R$40, mas quando eu asso ela e vendo aquilo para o cliente, eu não estou vendendo ela crua. Porventura eu tive limpeza, e no processo de cocção, de assar ela, seja lá no forno ou na churrasqueira, eu perco água, eu perco líquido desse alimento. Então eu paguei R$40 um quilo, mas aquele mesmo quilo assado, eu não tenho mais 1 quilo para vender para o cliente. Eu já tenho 950 gramas, 900 gramas, e ao decorrer do tempo, quanto mais aquela carne passa, pior é o meu resultado. Carne muito passada, ela tem uma tendência de perder até 15% a 20% de líquido. Olha só. Então, aquele custo, se eu perdi 20%, aquele custo de 40% já foi para 48%. E esses itens começam a puxar meu CMV muito para cima. Um outro exemplo, digamos que eu vou servir uma picanha, ou um filé mignon, ou salmão, ou um peixe como um linguado de uma qualidade melhor, um pouco mais cara. Esses itens que custam acima de R$50, eles já partem de 50% de ICMV. Eles arrancam em 50%, porque se eu estou cobrando R$100 e o produto me custou R$50 o quilo, quer dizer que metade do meu lucro eu já paguei, eu já estou pagando só esse produto. Mas eu tenho que pensar que esse produto vai ter perda, porque ele vai ter um processo de cozimento onde eu vou perder esse produto, na maioria das vezes. Quando a gente entra com uma estratégia de cocção e de combinações ideais e apropriadas no buffet, eu consigo ter alguns ganhos de rendimento. Um exemplo, um salmão. Um salmão eu posso perder até 20% a 30% em um salmão. Eu sirvo salmão no meu buffet. Então, posso usar? Óbvio que pode, não é isso que eu estou falando. É importante que eu precise fazer conta em todo o restante do meu buffet para que eu entenda se ele vai encaixar naquela composição de buffet ou não. O problema não é ele por si só, é o que está no entorno dele.
Do mesmo jeito a carne assada. Do mesmo jeito o churrasco, do mesmo jeito o sushi, ou qualquer composição de queijos especiais, por exemplo. Aos finais de semana, eu coloco uma tábua de frios, eu coloco queijo parmesão, coloco gorgonzola, coloco salame. Caríssimo. É caro. Mas eu coloco ao entorno dessa composição de saladas coisas que vão combinar itens que vão estar com um valor bem baixo. E isso faz com que se torne saudável o meu buffet. Então, isso é muito importante. Isso aqui é uma regra de ouro para buffet. Charles, é barbada botar isso em prática? Nem um pouco. Nem um pouco. A gente vai fazer conta e essa seria o ideal. Seria o suprassumo daquilo que a gente pode buscar. Mas colocar isso em prática é o desafio diário na montagem de buffet. Então, quando a gente começar a ter ficha técnica e fazer conta de quanto nos custam os pratos, a gente consegue fazer essa conta com mais facilidade. Então, uma conta básica e rápida que eu poderia fazer é quantos itens no meu cardápio, quantos itens eu tenho à disposição do meu cliente. A cada 10 itens, eu deveria ter só 2 com custos mais elevados. E como é que eu faço para o meu cliente ter mais interesse no que é mais barato do que ter interesse só na carne? Muitos buffets, às vezes, apresentam o buffet ou aquilo que é barato de uma forma um pouco mais apagada, uma forma um pouco mais discreta. E é aí que mora a ciência de um bom buffet, onde a gente vai valorizar muito as saladas, vai valorizar os legumes, vai valorizar o consumo dos carboidratos, para que a gente ganhe nesse ponto e a gente minimize o impacto da proteína. Um erro clássico é montar o buffet pensando em agradar o cliente. Isso é natural, é necessário, é óbvio que eu preciso agradar o cliente, mas ele não pode ser o único fator determinante na hora da composição desse buffet. Ele é um ponto. Um buffet lucrativo, ele é uma composição, ele tem que estar muito bem maestrado, muito bem orquestrado. Tá? Então, a gente tem que cuidar, porque os caros, eles podem roubar todo o lucro do nosso buffet. E agora a gente vai aprofundar esse conhecimento entendendo. Se vocês tiverem dúvidas, ao decorrer e ao final da aula, em alguns momentos, a gente abre para um debate para conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Para a gente não perder a linha de raciocínio e nem o nosso time. Ficha técnica. A ficha técnica ela é o DNA de cada preparação. Então, olhar o buffet como um todo é muito mais difícil e complexo do que a gente olhar o buffet de uma forma individual. Então, a gente começa atacando o custo dos principais itens. Então, qual produto, qual item do meu buffet que se consome mais? Qual é o item do meu buffet no dia a dia que se consome mais? Começa mapeando ele. No caso, vou dar um exemplo. Eu uso entrecô na minha operação. No meu buffet, eu tenho entrecô. E o entrecô que eu uso é um entrecô da JBS de alto padrão e eu pago R$50 o quilo desse entrecô. É um entrecô caro para servir no buffet. Então, eu pago R$50 o quilo dele e eu vendo meu buffet a R$ 97,90. Essa conta não fecha se ele começou a entrecô. Essa conta já não fecha, porque eu tenho a cocção, a perda daquela produção daquele entrecô, mas agora existem técnicas que eu tenho que tomar muito cuidado. Uma delas eu vou falar sobre processo de cocção aqui, que isso vai ajudar muito vocês. Essa conta, se o cliente que come só o entrecô na minha casa, essa conta não vai fechar. Eu preciso organizar o custo todo do meu buffet e entender o impacto que esse entrecô causa e quais os dias que ele está em operação. Agora, vamos lá, eu vou começar mapeando o meu entrecô. O bife grelhado, ou o entrecô, ou um frango,
grelhado, ele é o mais fácil de se avaliar. Tu pesa tudo no começo do dia, tu vai preparar, tu vai separar lá 10 quilos de carne, por exemplo, tu vai servir durante o dia, no final tu vai sobrar vai pesar o que sobrou. Essa é uma conta rápida e fácil de fazer. Quantos quilos de carne eu vendi numa operação? Ah, Charles, tu vendeu 10 quilos. Aí eu vou dividir isso pelo número de clientes. Se eu tive 10 quilos e eu tive 100 almoços, eu gastei 100 gramas de proteína por cliente. É uma conta muito rápida de fazer. Quanto que me custa 100 gramas de entrecô por cliente? Hoje me custa R$5. E eu vou somando todos os principais produtos para que eu possa chegar num cálculo médio de custo. E eu tenho que entender qual desses produtos que estão causando mais impacto. O dia que eu coloco entrecô, é o dia onde eu coloco 2 opções de frango muito legal. Uma delas é o frango aos 4 queijos na minha operação. Eu boto do lado do entrecô, tem uma panela enorme de frango, linda, de frango aos 4 queijos com molho. Então, normalmente, ele pega um pedacinho de cada. Eu diminuo minha operação, meu custo. Ou aquele frango está tão lindo que às vezes ele tem mais vontade de pegar o frango do que ele pegar propriamente o entrecô. Então, isso é inteligência. O que está do lado do entrecô? Mas se do lado do entrecô eu colocar uma parmegiana, opa, deu problema. Se do lado do entrecô eu colocar uma carne assada e colocar 2 carnes vermelhas, eu tenho mais um problema. Então, esse é um cuidado que eu preciso ter. A ficha técnica dos produtos é a fórmula que tu vai entender o custo daquele teu produto no buffet e o impacto que ele causa, tá? E ela é inegociável. A gente precisa entender o custo dos nossos produtos. Qual é o custo? Eu tive um cliente em um determinado momento que ele serviu uma feijoada. E nós temos a ilusão que a feijoada ela pode ser barata. E a feijoada ela não é barata. Vai depender da composição que tu botar. Se eu uso uma costelinha de porco defumado ou um bacon defumado, eu posso elevar o custo dessa feijoada e muito. E eu tive um cliente que ele fez o custo da feijoada e ele começou a avaliar que ele não precisava botar tanta coisa na feijoada, porque o custo daquela feijoada estava se equiparando ao custo da carne. Isso só foi possível chegar lá porque foi feito cálculo. Porque se eu não cuidar o cálculo de cada produto, eu posso ter um grande problema. Então, a ficha técnica, ela revela esse custo exato de cada cuba do buffet. Quanto me custa essa cuba? Então, a gente vai olhar para cada cuba do buffet e entender o custo dela. A vantagem é que a gente faz isso somente uma vez. Eu não vou fazer isso todo dia. Depois que eu mapear o custo da minha carne de panela, eu já tenho esse custo para sempre. Eu só faço ele vezes tantos. Então, se eu fizer 2 quilos, 5 quilos, 10 quilos ou 20 quilos, o custo de quilo é o mesmo. Então, a gente precisa dia a dia ir mapeando nossa operação, mapeando cada custo. E a base, e quando eu mapear o custo, eu consigo precificar melhor, que é um grande problema. A precificação, muitas vezes, ela está baseada no nosso sentimento de achar caro, de olhar pelo bolso do cliente. Muitas vezes o bolso do cliente não é o nosso bolso, o nosso momento. Ele está disposto a pagar mais ou ele poderia pagar mais. Existem fatores de correção de poucos reais que muda completamente o negócio de vocês. Além disso, a gente tem que olhar, existe uma psicologia de prato, tá? Isso aqui quem puder fazer, quando puder fazer, nas operações de buffet, tem 2 diferenças. Buffet livre. Para quem tem buffet livre, usa-se prato pesado. Quanto mais pesado o prato que tu comprar para o teu cliente ficar segurando, melhor é. Porque ele tem a sensação que ele está com muito peso e tem muita comida em cima do prato. Então, técnica para usar e poder vender buffet livre é ter 2 tipos de pratos. É um prato pesado
para que ele sinta que aquele prato já tem bastante comida e ele vai acabar servindo um pouco menos. E para quem trabalha com buffet aquilo, a melhor opção de prato é trabalhar com esse tipo de prato, que é o prato oval. Ele é um prato maior, onde o cliente não vai acumular comida, como a gente cobra somente quilo. Esse prato vai fazer com que a pessoa não acumule e a tendência é que ele consuma até 30% mais alimento. Então, o prato ovalado, ele é um prato que representa menos. O que acontece? Isso tem um problema também com as marmitas. Para quem vende marmitas dentro da operação, aquela marmita que é empilhada, tá? Ela é socada e alta, o cliente só vê a parte superior. Ele acaba não vendo o que está embaixo. Então, ele tem uma falsa sensação que às vezes não tem muita comida. Então, quando a gente serve aquele bandeco mais espalhado, a gente consegue ter uma apresentação melhor do prato e equilibrar melhor os alimentos. Prato de buffet a quilo, o ideal é ele ser leve, para o cliente não sentir no braço que ele está servindo muita comida. O prato faz toda a diferença. Eu sei que é um investimento. Trocar toda a prataria do negócio é um custo inicial, mas ele se torna um investimento porque o ganho de consumo dos alimentos vai se tornar muito maior. Então, pode estar no radar de vocês no futuro para que vocês avaliem a substituição de pratos por pratos leves, certo? O formato do buffet, o formato do prato vai determinar muito como vai ser essa quantidade de comida que o cliente vai consumir. Vamos lá. Vitrine comestível. A venda pelos olhos. 70% da escolha de um cliente no buffet, ela é visual. Nós somos assim, tá? Nós escolhemos a comida pelo o que ela aparenta estar. Porque a gente muitas vezes não consegue sentir o aroma, a gente não tem como provar antes. Então, o visual é o que determina. O cliente compra pelos olhos. Quanto mais colorido, frutas é maravilhoso ter no buffet, mas tem que cuidar a estação do ano e comprar as frutas certas. Porque se vocês comprarem as frutas erradas, na época errada, vocês vão estar pagando mais caro pela fruta do que pela carne. Então tem que tomar cuidado. Tem épocas do ano que o kiwi chega a R$ 40 o quilo. Então ela não é uma boa fruta para botar nessa época do ano. Então a gente precisa ter cuidado de que tipo de fruta que a gente pode colocar no buffet. Frutas coloridas ativam o impulso. O cliente adiciona peso extra apenas pelo apego visual. A mesma coisa com os carboidratos, tá? Quando a gente vê um buffet com porções muito pequenas, muito pequenininhas, potinhos pequenos ou muito reduzido, isso não causa desejo. Então, pratos maiores no buffet de arrancada, um prato maior, ele dá uma tendência, ele dá uma visibilidade melhor para aquele produto, tá? Um buffet pela metade destrói o valor percebido. Então, eu optei na minha operação por usar menos itens em pratos maiores. Então, eu uso menos opções no meu buffet, principalmente no de salada, que eu torno ele muito atrativo. E depois eu quero mostrar esse vídeo que eu mostrei para vocês na prática da minha operação. Então, o prato maior, ele vai te ajudar a valorizar melhor aquele prato, aquele insumo. E tem um ponto também. Não tenham medo de trocar as cubas de lugar, de fazer teste. Não tenham medo de mudar o buffet de vocês. Porque isso faz parte do estudo comportamental do cliente. Então, hoje, eu sei, porque a gente, quando monta um buffet, é muito comum que o dono de restaurante, ele monte o buffet, depois que ele acha um layout ideal, ele engessa aquilo para sempre. E parece que é um terror mudar aquilo. Não, a maionese sempre foi aqui, Deus o livre, não tira a maionese daqui. Como se o cliente fosse embora se aquela maionese não tivesse no começo ou no final. Façam testes. Bota a maionese no início, bota a maionese no final. Bota o aipim num lado, bota no outro.
Tira o arroz, bota para o lado. Puxa a massa, bota para cá. Façam avaliações. Façam testes. Vocês precisam testar a operação de vocês. Se eu levar algo na mesa, se eu falar assim para o meu cliente, o senhor pode se servir que a carne grelhada mal passada eu vou levar na mesa para ti. Vai dar certo? Não vai dar certo? Peso, cobra adicional? É uma possibilidade. Entendam? Então não tenham medo, troquem de lugar, mas não adianta trocar por trocar sem ter um estudo. Eu quero que vocês estudem isso. Nós sempre colocamos o feijão e o arroz aqui. E se eu botar ele mais para cá? O que vai acontecer? O cliente vai pular pelos primeiros itens? Será que ele vai pular ou ele vai se servir? E se eu colocar uma carne no meio, não todas carnes no final, mas eu coloco carboidrato, 2 opções de proteína, mais barata, e aí eu boto mais carboidrato e mais proteína. O que vai acontecer? Como é que vai ser esse comportamento? Será que se ele vai pegar aquela proteína mais barata no meio do caminho, ele vai pegar mais um pedação ou será que ele pega só mais um pedacinho porque ele já pegou carne? A carne chama. Então isso é um teste que a gente pode fazer e deve fazer. O comportamento do consumidor ele varia muito de região para região. Eu estou trazendo uma ciência que vale para todo mundo. Mas o que eu quero provocá-los aqui é, não tenham medo de mudar o layout. Façam mudanças. Saquem coisas. Sacam de hoje, eu vou tirar essa panela daqui. Vou tirar esse molho aqui hoje, vou ver o que vai acontecer. E aí tu vai ver que daqui a pouco não acontece nada. Ninguém vai reclamar, ninguém foi embora, ninguém vai sair correndo. Ou adiciona. Então eu tenho meu buffet, e se eu colocar um molho do lado da carne? Eu vou colocar um bife grelhado, e se eu colocar uma cebolinha na chapa do lado? Puxa uma cebolinha na chapa, cebola é um item barato, e o cliente tem a opção de adicionar uma cebolinha em cima do bife grelhado dele. E se eu colocar a farofa mais perto do frango, será que vai ter mais saída? Ou se eu coloco com a farofa tá longe? Porque às vezes tá o arroz, o feijão, a farofa do lado. Mas eu não tenho vontade de comer arroz, feijão e farofa. Eu tenho vontade de comer o salsichão com a farofa, o frango com a farofa, a carne com a farofa. Será que eu não vou ser mais induzido a provar a farofa se ela estiver mais perto do frango? Vocês estão entendendo o que eu quero provocá-los? A fazer mudanças, a testar isso. E é o que a gente vai entrar para entender isso mais. Aqui está um exemplo de fotos de buffet muito coloridos em pratos muito bem apresentados. Para que vocês entendam com clareza o que eu quero passar para vocês sobre o visual. O colorido chama muito. Eu tenho um prato que eu faço com legumes. É lindo. Eu pego o maior prato do meu buffet, quando eu coloco, é dos legumes. E os legumes, eu já vou mostrar, ele tem ganho de rendimento. Quando tu pega um brócolis e tu cozinha o brócolis, tu ganha peso no brócolis. Porque ele absorve água. Então tem produto que perde, tem produto que ganha, como o arroz. Quando tu cozinha 1 quilo de arroz, no final tu tem 2,5 kg de arroz. Tu tem ganho. Isso aqui é um tipo de apresentação de um início de buffet que dá muita vontade, porque tem muita fruta. Por que o carboidrato está tão lindo, tão valorizado? E aí tu não vai sentir falta da proteína, até tu chegar na proteína, ela vai ser um complemento do teu prato. Porque tu já pegou tanta coisa. Aí olha esse exemplo aqui, ó. Quero que vocês visualizem isso. Vocês se imaginem nesse momento chegando nesse buffet. Vocês estão todo mundo olhando bem aí, né? Se imaginem vocês iniciando e tendo frutas lindas e coloridas. Uma salada de tomate com burrata, manjericão, saladas frescas, linda, colorida. Aí vocês vão pegar um pouquinho, vocês vão sair dali, vocês vão para esse buffet da foto do meio. Onde vocês vão ver richô muito bem montado, bem servido, uma massa linda, brilhando. E aí que foi te servindo e chegou no final. No final, olha ali, tem 3, 4 opções de carne. Só que uma delas está embaixo de uma luz brilhando, uma carne assada, e tem um churrasqueiro
cortando aquela carne na hora para ti. Tu precisa de muitas opções de carne no final de um buffet como esse? Tu sentiria falta de várias opções de proteína? Alguns sim, outros não. E eu digo para vocês, a maioria das pessoas não sentiria essa falta. Então, uma pluralidade, muitas proteínas no final de uma operação para tentar agradar a todos, às vezes é desnecessário. Então, a gente vai fazendo esses testes. Hoje, eu sempre tenho uma proteína que ela é a estrela do dia. Quem é a proteína que é a estrela do dia? Façam essa comparação no negócio de vocês. Imaginem que se vocês estivessem servindo essa carne assada embaixo de uma luz por um chefe, qual seria a carne? Eu poderia trocar essa carne por uma panela de estrogonofe, por uma carne de panela embaixo de uma luz linda e contar uma história dessa carne de panela que foi feita com um vinho colonial. E do lado eu posso ter uma polenta da região, eu posso ter um aipim, eu posso ter algo que vai combinar com isso. Tudo é como nós apresentamos a proteína. Então, e como nós apresentamos também as opções de saladas e as opções de proteínas e carboidratos. Isso aqui seria o percurso ideal, tá, gente? A gente diz que o lucro ele é decidido no início do buffet. Isso aqui seria uma composição ideal. E dentro dessa composição ideal, a gente tem uma ilha separada onde a gente daria destaque e a gente tem maior custo. Ó, a gente passou pelo buffet de saladas, depois a gente entra pelo buffet de guarnições, aí a gente entra nas massas e aí a gente tem o maior custo, tá em duas ilhas aqui, ó, tá numa ilhazinha pequena e depois a gente tem uma outra de proteína. O que é esse layout? Quer dizer que eu passei pela proteína de maior custo antes de chegar nas proteínas mais baratas. Eu vou compartilhar esses slides com todo mundo, tá, Trindade? Pode ficar tranquilo que eu mando para vocês. Então, vamos dar um exemplo bem prático para vocês. Eu comecei, normalmente, o churrasco ele é o último. Normalmente, o salmão, a picanha, ele é o último. E é ali onde eu tenho a opção de botar um pouco mais. Só que se eu colocar ele antes, e eu ter mais uma opção para mim passar depois, eu vou fazer com que o meu cliente pegue um pedaço de churrasco e não vai pegar muito, porque ele tem que ver o outro buffet ainda que tem mais opções de carne. Então, se eu consigo fazer esse layout dentro do meu restaurante, vai fazer com que eu melhore a conversão, porque ele vai escolher um pouco menos de proteína cara, porque ele vai deixar um espaço para uma proteína mais barata. A minha proteína cara, ela nunca é o final. Ela é o início das proteínas. Só que ele vai correr o olho, ele vai ver que tem mais coisa para frente. E a fila está empurrando ele atrás. Então ele vai pegar um pedaço, ele vai dar um passo para o lado, ele pega o frango, aí ele vai pegar a linguiça. Então nunca é o último estágio. Vocês entenderam? Vocês precisam pensar isso dentro do negócio de vocês agora. Como é que vocês conseguiriam colocar isso? Cada layout precisa de um estudo. Nós estamos aqui para ajudá-los, para ajudar a entender cada layout e as mudanças que a gente pode fazer. Primeiro, vocês vão fazer o tema de casa. Levar essa ideia e olhar, pensar sobre isso. Como eu posso fazer para o meu cliente passar antes na proteína mais cara e depois ele chegar na proteína mais barata? Entende? Isso vai ajudar muito. Talvez eu possa botar, e aí a gente pode fazer composições diferentes. Então eu boto a carne assada, depende se eu tiver com cuba, se eu tiver uma linha de buffet dessa maneira, cada negócio vai ter uma forma diferente. Aqui eu tenho um exemplo prático, de novo, para vocês, uma foto de um buffet muito bonito, bem montado, bem iluminado. Iluminação manda muito. Iluminação faz toda a diferença no buffet. Porque um buffet bonito
Faça um teste. Existem aquelas lâmpadas, olha aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês agora, como a iluminação manda muito, tá? Estão vendo? Ó, eu tô com um brilho aqui. Vocês estão vendo a minha imagem? É isso que eu quero que vocês vejam, minha imagem. A mesma coisa acontece com a comida. Uma boa iluminação vai melhorar a apresentação do teu buffet. Vai dar mais vida. Então, eu tenho LEDs nas minhas operações de buffet, e eu trabalho com LED mais branco, bonito, que vai dar vida, vai valorizar. Então, quem olha o meu buffet vai sentir muito mais vontade de comer porque está bem iluminado. E isso a gente vende por quilo. Todos vocês vendem a quilo. Quanto mais quilos eu vendo, maior meu faturamento bruto. Eu quero vender mais quilos. Se eu conseguir melhorar o meu ticket médio, onde o meu cliente, em vez de consumir 350 gramas, ele começa a consumir 400 gramas, eu aumentei em 50 gramas por cliente. Agora, se eu pegar um caso como Trindade, se ele vende 7.000, 8.000 refeições, 50 gramas por cliente, são alguns bons quilos a mais de comida no mês. Num ano, então, a gente está falando de tonelada. É muita coisa. Não se iludam, 50 gramas a mais é muita coisa. O mesmo vale para a tara do prato. Vocês têm pratos, tem alguns empresários que usam a tara mais alta. Ele tara os pratos e ele vai olhar, esse prato é 800, esse é 790 e esse é 780. Ele usa o mais alto para beneficiar o cliente. Não, imagina se um dia ele for conferir e vai dar um erro de 10 gramas. Eu uso a tara mais baixa. Eu tenho um prato no buffet escrito tara, e de todos os pratos que eu usei, eu peguei o prato mais baixo e deixei ele lá. A variação é pequena? É pequena. Eu estou falando uma variação de 20 gramas. Entre a tara do prato mais alto para a tara do prato mais baixo, no meu prato, nos pratos que eu utilizo, é 20 gramas. 20 gramas em 3.000 refeições que eu faço por mês, galera, é muita coisa. Estou falando em 60 quilos de comida. Tá certo? Trindade é bom de conta também. É isso, né? 60 quilos de comida em 20 gramas de tara. Eu ganhei 60 quilos de comida trabalhando a tara. Porque tu nunca vai acertar em cheio a tara. É difícil a gente ter uma linha de pratos que seja exatamente igual em tudo. Então, isso é uma decisão que tu vai tomar na hora de montar o teu buffet. Avalia qual é a tara do prato. Porque se tu tem pratos que estão pesando mais, talvez tu esteja com uma deficiência e tu pode melhorar. Tá? Aqui nessa apresentação, eu quis mostrar muito para vocês a iluminação. Quis mostrar o quanto valoriza a luz. Pode ver que o restaurante está levemente escuro, uma iluminação mais baixa, e acendeu quando chega no buffet. Isso motiva o cliente a querer comprar mais e consumir mais, e a gente tem um ganho. Isso aqui é muito importante. Vocês têm que prestar muita atenção no que eu vou passar agora para vocês, porque isso aqui é um divisor de águas, tá? O tamanho do corte define o lucro daquele produto. Então, itens baratos, o corte é maior. Então, eu não vou cortar legumes bem pequenininho. Bem pequenininho. Ficou mudo, Charles. Tá mudo. Tá mutado. Perdão, obrigado. Cliquei sem querer aqui. Novamente, mutou. Foi. Agora acho que resolvi aqui. Show? Ó, ok. Pedaços maiores, como de frutas e legumes, fazem com que tu tenha um ganho expressivo dentro do buffet.
E eu estou falando, já vou entrar nesse ponto, que os legumes, eles têm ganho de gramatura na cocção, quando tu vai cozinhar um legume. Então, tu tem ganho em cima dele. Então, quanto maior, é óbvio que eu não posso colocar um talo inteiro de brócolis. Eu preciso ter consciência, mas não cortar ele pequenininho, não cortar uma cenoura muito fininha. Se eu for fazer um refogado, vou fazer um refogado de cenoura. Fazer uma cenoura bonita ali, colorida, vou botar um temperinho, vou botar um tomate cereja nela, vou colocar um alho assado, vou inventar uma cenoura diferente. No meu caso, eu uso um brócolis ao alho e óleo refogado, eu vendo muito bem esse brócolis. Ou um brócolis ao molho branco, tá? Brócolis ao molho de nata. Estou dando um exemplo aqui de um legumes que vende muito bem em buffet. Eu vou cortar pedaços maiores dele, porque se eu fizer com uma cenourinha ou um brócolis muito pequenininho, o cliente vai pegar menos, porque ele vai só provar. Ninguém vai encher o prato de brócolis. E aí, eu preciso fazer o inverso com a proteína. Eu não posso ter um bifão desse tamanho e pensar assim, eu boto um bife maior, e aí o cliente se serve uma vez só, ele não vai pegar mais carne, mas aquele bifão, ele tem um custo. Cortes generosos é um convite para o cliente pegar ainda mais, só para provar. Então, quando eu tenho um corte menor de carne, o cliente vai pensar assim, 1, 2, 3. Ele vai entender, eu peguei muita carne já. Normalmente a gente pega um de cada. Quando tu pega um buffet com muitas opções, um buffet bem servido, normalmente tu vai pegar um pouquinho de cada para provar. É comum, a gente quer provar, vou provar, e daí tu vai provando algumas opções. Quanto melhor a apresentação, quanto mais lindo, quanto mais colorido, quanto mais bem iluminado, mais tu tem vontade de provar as coisas. Tu fica seduzido. E aí tu não vai pegar uma... Porque se eu não tenho vontade de provar as proteínas, se eu não tenho vontade de provar os carboidratos, porque eles não estão bonitos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de arroz e feijão, vou pegar um pedação enorme de carne. Isso é comum. Eu preciso ser seduzido pelo arroz. Eu tenho que ser seduzido. Sabe o que é uma marca registrada no meu restaurante? O feijão. O feijão, ele é um dos produtos que eu mais cuido no meu negócio. O feijão, modéstia à parte, no meu restaurante, ele é incrível. Ele é aquele feijão que as pessoas comem, arroz e feijão puro quase. Por que ele seduz? Ninguém come feijão puro. Todo mundo come com arroz. Arroz é o item mais barato que eu tenho de carboidrato. Ele é um dos melhores. Então, o meu feijão, eu cuido para ele ser assim, ó, muito legal, muito bom. Aí eu faço uma feijoadinha controlada, boto uma costelinha defumada, faço com charque de cordeiro, às vezes caríssimo, mas se eu usar na medida certa, juntando com o custo do feijão, juntando com o custo do arroz, fica uma combinação bem legal. Quando come arroz e feijão e tem ovo frito, dá vontade de botar ovinho também. E aí eu jogo a proteína para um ovo. Então, se eu tenho arroz, feijão, batata frita, um bife acebolado e ovo, essa é a combinação que o cliente vai fazer naquele dia. É batata. Podem fazer o teste de vocês. Se tu botar um bifezinho, aí... Charles, mas nem todo mundo gosta de bife de cebola. Coloca a cebola à parte, grelhadinha do lado, dá um incentivo para o cliente, coloca um molho, faz um molho bechamel, um molho nata, um molhinho de queijo, um molho gorgonzola e coloca do lado do bife grelhado para te ver como já se torna uma opção a mais e isso aumenta o peso. Então, os cortes de proteína precisam ser menores. Exemplo, se eu trabalho com sobrecoxa, eu corto a sobrecoxa no meio. Eu uso sobrecoxa desossada na minha operação, certo? Porque é o perfil do meu cliente, eu faço ela assada em forno e eu corto ela no meio. Então, ficam pedacinhos menores. Às vezes eu faço ela com bacon, o mesmo processo, enroladinha no bacon, eu corto ela no meio. São pedaços menores. A costela, quando eu uso uma costela de panela, por exemplo, a costela é fininha. Eu peço para o açougueiro, eu quero um corte fino da costela e tamanhos pequenos. E eu uso só a costela do dianteiro na minha operação. Ela é um pouquinho mais cara, mas eu estou vendendo só carne. Evita que o cliente fique selecionando
a costela no buffet, e tirando os pedaços gordos para um lado, e ele vai pegar uma costela com carne. Eu vendo toda a costela. Hoje era um dia e eu vou mostrar o vídeo que eu mandei para vocês. Eu vou mostrar depois esse vídeo aqui. O faturamento extra nos últimos tempos da mesa. Ok? Vamos lá. Isso aqui seria o ideal. O posicionamento da proteína é o drible do cliente. Então, como eu falei para vocês, toda essa composição, isso aqui é um desenho para ilustrar como deveria ser um prato bem montado e equilibrado. Eu tenho aqui legumes, eu tenho grãos, tá? Aqui é a forma como eu mantenho uma rentabilidade saudável. Mas existe o cliente driblador, né? Tem clientes que vão se aproveitar, ele vai pular a proteína, ele vai direto na carne. Não tem o que tu faça em relação a isso, mas isso é exceção. Eu tenho um cliente que consome muita proteína. Aquele cliente me dá prejuízo, mas às vezes ele vai com 3, 4, 5 pessoas que me dão lucro. Às vezes ele vai com os filhos, com a família. Então são tipos de clientes. Ó, a carne do boi sempre vai ser o maior custo, tá? Independente do tipo de carne. O maior custo sempre de buffet está relacionado à carne bovina. Quanto mais nobre o corte, maior o custo. E a tendência é que as pessoas comam mais. É mais fácil tu comer 300 gramas de carne do que 300 gramas de salmão. O peixe, por exemplo, se tu for fazer um peixe grelhado ou um peixe frito, que seja, ele vai ter um peso baixo. 300 gramas de peixe representa muito peixe. Se for fazer um teste com uma carne e pesar 300 gramas de carne, 300 gramas de peixe, tu vai ver que o peixe representa muito mais em cima do prato. Tá? Isso aqui é bem importante, ó. O peso invisível. E aqui os equipamentos que a gente usa e a forma que a gente trabalha vai determinar muito, tá? A água é uma aliada na culinária. Ela é uma aliada. A água, ela traz sabor. A água, ela vai aumentar o volume. A água dá rendimento. A água retém a hidratação da carne. Um exemplo bem clássico para vocês. Digamos que eu tenha um feijão no meu buffet. Um feijão seco. Se o cliente pegar, o custo daquele feijão é muito maior. Quando eu coloco água no feijão, e esse cuidado que eu vou tendo com o feijão, eu estou colocando água. A água, o custo da água, ela é mínimo. Um exemplo. O que mantém um bife suculento? Primeiro, é o sangue da carne, aquela hidratação natural da carne. Mas se eu coloquei dentro de um buffet, e eu tô com uma chapa muito quente, ou meu buffet está muito quente, começa a secar aquele bife, vai fazer com que ele perca água, ele vai perder mais água, ele vai ficar seco, e aquilo vai, em vez de eu vender 100 gramas para o buffet, para o cliente, quando vê eu estou vendendo 60 gramas, 70 gramas. Como é que eu seguro isso? Colocando água. Então, eu posso e devo ter um cuidado de hidratar a minha comida no buffet. Serve para o arroz, serve para o feijão, serve para os legumes, serve para um arroz cremoso, serve para as carnes. Então, se eu tenho, vou dar um exemplo, tem uma costela de porco, eu fiz assado uma costela de porco, servi numa chapa, ou está no meu buffet, eu estou vendo que aquela já está quente, já está passando água. Só que o melhor é tu usar um caldo de legumes. É o ideal para te usar nessa hidratação. Eu estou trazendo a água só para começar a mostrar para vocês que o custo é muito baixo. Como é que eu faço um caldo de legumes? Tem várias formas. O caldo de legumes ele tem um custo praticamente zero. Tu usa os talos, a limpeza dos legumes que tu usou para fazer um caldo de legumes. Esse caldo traz características de sabor e tu vai usar para hidratar o teu buffet. Então, muito cuidado com a comida que está ficando seca no buffet. Não é só o paladar que vai perder, não é só o sabor da comida que se perde. É dinheiro que se perde. Comida seca no buffet
é dinheiro sendo jogado fora. Porque eu paguei mais caro pelaquilo, ou eu poderia vender mais caro. Entende que a água ela tem peso? Imagina que vocês vão chegar e vão hidratar com o caldo de legumes a comida de vocês, vocês vão ganhar peso na comida. Ou vão evitar que o peso caia. É muito importante. Muito importante. Uma coisa que segura hidratação da comida, cebola, legumes. Quando eu coloco legumes junto na comida, ele também ajuda, porque o legume ele retém líquido e ele ajuda a desidratar menos. Então, quando eu faço combinações usando legumes junto, eu consigo esse mesmo efeito. Tá? Então, ele pode estar em diversas apresentações. A minha costelinha de porco, eu coloco ela abacaxi, por exemplo. Ela está numa chapa quente, ela vai com abacaxi. O abacaxi me ajuda a segurar essa hidratação também. Então, tem inúmeras técnicas. Tudo isso, mas Charles, eu vou botar legume em tudo? Não. Tudo vai da conta que tem que ser feita e da estratégia que tem que ser feita. Por isso que a gente faz conta. E agora vem algumas questões de técnicas. Quando a gente faz carnes em alta temperatura, como grelhados rápidos, a gente precisa fazer um processo de selagem imediata para manter a umidade dentro daquele alimento. Então, eu tenho esse equipamento aqui, eu não sei se vocês já viram aquelas chapas grossas, eu uso essa chapa. Qual é o maior benefício dela? Eu consigo passar um grelhado, como um entrecô, uma carne em alta temperatura e manter a suculência daquele bife. Então, cuidado quando vocês forem fazer um processo de grelhar uma carne lentamente. Por exemplo, ensinem a cozinha de vocês como é que se faz um bom bife. Frigideira bem quente. Antes de colocar, tu quer que sele. Tu precisa selar aquele bife na frigideira, rápido, e ele tem que sair, sim, mal passado do teu buffet. Ele precisa ir mal passado, ao ponto, no máximo, para o buffet, para que tu tenha uma perda menor. Tá? Cortes finos cozinham mais rápido e reduzem a perda de peso por evaporação. Então, quanto mais fino, tu vai mantendo reposições mais frequentes. Tá? Cardápio inteligente. Tá? Existe hoje uma canibalização de proteína. E a gente precisa usar isso de uma forma positiva. Eu tenho proteínas que me custam muito. Salmão, alguns peixes, camarão, alguns queijos, alguns cortes de carne. E eu tenho outras proteínas que têm um custo muito baixo. Uma costelinha de porco, o frango, a sobrecoxa. Esses itens eu posso e devo abusar deles. E eu tenho que ser criativo com eles. Quanto mais criativo eu sou, melhor é. Um dos pratos mais famosos do meu buffet é o frango crocante empanado na farinha de pancô. Ela tem um custo um pouco mais alto, mas traz uma crocância maravilhosa para o frango. Aquele frango é sucesso. Então eu ganho moral com o frango, porque se eu só botar o frango grelhado sempre, as pessoas não têm vontade de comer muito frango seco grelhado. Eu tenho que enfeitar ele. O meu frango ao molho de 4 queijos, daí eu faço um molho de 4 queijos para arrebentar. Eu não faço um molhinho qualquer, eu faço um molho que encanta o cliente. Quando ele come uma vez, ele volta. E aí tu equilibra essa balança. Tu vai equilibrando essa balança. Então eu dou muito foco na carne mais barata e eu faço com que ela ganhe vida, com que ela ganhe valor. A costelinha, uma bisteca muito bem feita, bem bonita, uma costela de porco, um exemplo, a minha costela de porco que eu uso, ela desmancha no buffet, porque eu faço ela no meu forno a lenha, eu tenho essa opção de fazer essa técnica, e eu uso uma costela que o cliente vê se ela está desmanchando. E aí eu boto ela num prato maior, eu faço uma apresentação linda dela,
boto o alecrim em cima. Eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar com todos vocês quando eu colocar ela, que agora vocês vão começar a entender por que eu estou valorizando tanto a costelinha e não estou valorizando o entrecô. O entrecô ele vai se vender sozinho. A costelinha tem que fazer um esforço maior para colocar ela na venda. Então a gente tem que equilibrar essa balança entre o custo baixo e o custo alto. Tu vai ter que vender uma conta bem rápida, assim. Ó. Vamos falar que eu tenho... Se eu tiver um corte caro no buffet, vamos lá, salmão. Ou, não, picanha. Coloquei picanha no final de semana e vou cobrar no quilo. Se eu colocar picanha, hoje custa, uma picanha deve estar custando uns R$75, uma picanha de frigorífico. Nem é a top. Tá? Uma picanha para a gente conseguir trabalhar na operação. 75, 1 quilo de picanha. Quantos quilos de frango eu compro com isso? Eu compro 4 quilos de frango. Então, mesmo o meu cliente consumindo muito mais frango, enchendo o prato, não vai representar o que um pedacinho de picanha representa. Entendem? E aí eu vou explorar esse frango de várias formas. Eu posso fazer um molho especial do chefe para comer com aquele frango. Eu posso fazer um galeto assado com tempero que a pessoa vai dizer, nossa, que tempero incrível. Eu faço um barbecue, pego uma receita de um barbecue maravilhoso na internet e coloca com essa costelinha de porco, ou coloca com frutas, com uma linguiça. Como é que eu sirvo a linguiça? Como é que eu vendo melhor linguiça? Eu coloco queijo coalho com ela. Então eu faço um prato bonito, ou eu uso aquelas linguiça campeira grande, aquelas bem grossa, e eu sirvo ela num disco grandão, ela fica linda a apresentação dela. Aí eu vendo muito bem ela. Então eu exploro a atenção do meu cliente nesse tipo de proteína. Entende? Aí eu consigo equilibrar esse custo. Vamos lá. Isso aqui é muito, muito importante. Onde é que está a margem? Onde é que mora a margem? A melhor margem do restaurante? É na bebida, é na sobremesa, é no café. É naquilo que eu posso vender no caixa para levar como adicional. Bebida tem que ser vendida. A gente precisa vender, a gente precisa fazer ação de venda de bebida. Suco. O suco, determinados sucos têm um custo baixo. Muita gente hoje almoça durante a semana e não bebe nada. Tem muitas pessoas que não tomam nada, ou dividem uma água, tomam um meio suco, ou não toma nada. Tem muitos clientes, é comum. A gente precisa trabalhar essa venda. Como? Com opções de sucos. Eu posso fazer uma ação de suco, trabalhar bem a bebida. O que eu comprei para minha operação agora? Eu vou mostrar isso para vocês quando chegar. Eu comprei um gaseificador de água. Eu coloco gás, eu vou fazer água com gás. Eu pego água da torneira e vai virar água com gás. Isso vai me custar 10 centavos um copo de água. Só para vocês terem ideia. 10 centavos vai me custar. E eu vou fazer uma água saborizada com limão siciliano, uma água com morango. Eu vou fazer águas saborizadas e eu vou vender num custo bem baixo. O meu lucro bruto, minha venda bruta vai diminuir em comparação a uma água normal, só que a minha margem vai aumentar muito. Por que eu estou trazendo esse equipamento? Para trabalhar ainda mais a venda de bebida no dia a dia. O cliente não está muito afim de gastar com bebida durante a semana, ele quer gastar com comida. No dia a dia, quem come muito fora, tenta economizar em alguma coisa. Mas eu tenho que conseguir vender. Sobremesa. Hoje, eu dei uma orientação e oriento muito meus alunos a terem uma opção de sobremesa. Ontem, eu vou contar um caso para vocês ontem. Ontem teve um grupo de noite, um grupo de pessoas, professores, e era uma mesa grande que tinha, eles estavam tomando vinho, jantaram, e um deles perguntou assim, o que tem de sobremesa? De noite, eu só tenho sobremesas do tipo sorvete, torta de sorvete, brownie, lasanha, tem alguns pratos de sobremesa de à la carte. Mas eu vi que não era o caso. Eu disse assim, eu tenho pudim, eu tenho ambrosia, eu tenho sagu, porque eu identifiquei o perfil do cliente, não era um chocolate que ia agradar ele. O que eu fiz? Eu desinformei um pudim do almoço. Larguei o pudim na mesa, eu levei o pudim inteiro para a mesa, eu já levei as colheres e os potinhos, disse assim, ó,
eu tenho pudim. Ele queria ver o pudim, eu larguei o pudim na mesa, eu vendi um pudim inteiro na mesa, a R$ 8 cada fatia. Um pudim me custa R$ 27,50. Ontem eu fiz R$ 100 de venda com um pudim. CMV abaixo de 25% foi esse pudim. Então, a sobremesa, ela pode ser usada como um adicional de venda. É barato para quem paga, é muito prazeroso para quem vai, porque quem gosta de sobremesa, gosta de sobremesa de verdade. Uma tortinha de bolacha, sabe? Parece que um brigadeiro, ou uma trufa, ou uma sobremesa pronta não é aquela sobremesa que tu queria colocar no buffet. Não é aquilo que tu tá precisando. Um pudim, uma ambrosia, uma moranga caramelizada, moranga não, um doce de abóbora, um doce da vovó. Isso é sobremesa. Isso vende que nem água, pessoal. Vocês podem colocar um adicional e tem margem boa. Tem muita margem para aproveitar. E aí sim, lá no final do buffet, tu tem opção de coisas para levar, tá? Treine o time de vocês. Eu estou provocando vocês aqui, ó, se eu fosse resumir esse slide, incentivem o time de vocês a oferecerem mais bebida. Se um garçom te falar assim, ó, não, ali não adianta oferecer bebida, ele nunca toma. Oferece. Oferece um suco. Oferece uma bebida diferente. Não pode deixar de oferecer. Tem que sempre oferecer. Não é porque ele não toma que em algum momento talvez ele não possa querer. Então, cada real extra aumenta muito a margem nessa venda nesse momento. Tempo de giro. Você rende, você vende rapidez, tá? Isso aqui é o horário de pico de um restaurante. Quanto mais rápido a gente conseguir servir o nosso cliente, mais rápido gira a mesa, melhor aumenta o nosso faturamento. A maioria das operações acaba tendo um gargalo, que é no horário do meio-dia até a 1h30. Então a gente precisa ser rápido na reposição, a gente precisa ser rápido para levar bebida, a gente precisa ser rápido para limpeza de mesa. Isso aqui é um tema de casa que todo mundo tem que ter, e tem que ter esse cuidado, porque aqui mora a oportunidade para te poder atender mais pessoas. Ó, isso aqui é bem importante, tá? Isso aqui é bem importante. O cliente ideal e o caçador de desconto e de oportunidade. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Porque às vezes a gente está reduzindo o preço, pensando em promoção, pensando em agradar o cliente, mas não é, talvez aquele cliente seja um cliente tóxico. Talvez ele não seja o cliente que a gente quer. E tem cliente que é melhor a gente dar tchau para ele. Porque ele tem que ser bom para mim, tem que ser bom para ele, tem que ser bom para nós dois. Qual é o cliente ideal de um restaurante? Alguém que busca uma comida boa, que paga um preço por isso, que valoriza os itens que tu tem no teu cardápio, que é respeitoso, que te dá um feedback valioso, construtivo. Aquela pessoa que é só exigente, só chora preço, só reclama, que muda de restaurante por centavos, vocês não têm que lutar por essa pessoa. Vocês têm que lutar pelo aquele que valoriza o almoço de vocês. E quando vocês perdem o medo de perder esse cliente, vocês vão se libertar de algumas amarras que vocês vão criando dentro do restaurante. Então aí tu pensa assim, eu precisava subir um pouco, eu tenho que subir o preço. Mas aquele meu cliente vai reclamar, ele sempre me enche o saco, ele vai me cobrar. E às vezes tu tá abrindo mão de um reajuste necessário, porque tu tá pensando em 1, 2 ou 3 pessoas que podem vir a reclamar por isso e às vezes nem vão. Tá? Então a gente tem que entender e tomar um cuidado em relação a isso. Isso aqui, ó, vocês vão olhar depois com calma, que eu vou mandar para todos vocês olharem cada uma dessas opções que eu coloquei aqui, tá? O que acontece, ó? Metade do CMV, meta de CMV, o ideal. Isso aqui é um resumo, gente, de tudo que eu passei para vocês. Se eu fosse resumir num único slide, seria isso. Então, isso aqui é um resuminho da aula de hoje. Vocês podem
Eu posso até fazer uma versão branca, a gente podia fazer uma versão com fundo branco, se eles quiserem imprimir, ou vocês podem ter isso em algum local, fazer uma plaquinha, porque isso aqui ajuda, ó, a entender o que vocês precisam fazer no dia a dia. Isso aqui é um resumo da aula de hoje. Tá? Isso aqui é um resumo de toda a aula. Se vocês precisarem ver só um slide, vocês vão ver esse que vai ajudar vocês a entender tudo que a gente passou aqui. Ó, a composição do buffet, a importância da ficha técnica, onde deve estar a balança, a vitrine comestível, tudo que a gente passou até agora para vocês aqui. Até aqui eu fui claro com vocês? Eu vou abrir agora para que vocês tirem algumas dúvidas, para que vocês possam fazer alguma pergunta dentro da posição de vocês, se vocês têm alguma dúvida em relação a isso. Ô, Charles, me ouve? Te ouço. Não, super pertinente, está aí o Eliane aqui. Boa tarde a todos, que eu não dei boa tarde. Boa tarde. Super pertinente as reflexões, as provocações, tudo tem um estudo, né? Tudo isso aí está envolvido com comportamento de consumo, né? Eu acho Sim. que isso aí a gente separa o que é o restaurante da empresa, né? E essa mão empresa-restaurante é fundamental para todos que estão aqui nessa sala, né? Porque senão a gente vive no mundo colorido do romantismo, né? Do querer de forma genuína e eterna só agradar. Agradar, eu acho que tem que buscar sim, tem que ter uma comida de excelência, porém, a doação, o sacerdócio que é, né, o segmento da alimentação, ele tem que ser bilateral, e nós que aqui estamos, precisamos sim, claro, ser remunerado por isso, né? E essa remuneração passa por essa estratégia, por essa questão de comportamento de consumo. A reflexão que eu coloco, e aí é algo muito pessoal, claro, né? Você já conhece aqui a operação, né? Já está mais ou menos a par do que é essa transição, né? Isso que eu fico refletindo aqui, buscando um formato, claro que você vai nos ajudar nesse intuito, como a gente transita de uma maneira natural e que seja o menos possível imperceptível, né? Eu acho que o clímax da história está aí. Tudo que você trouxe é muito pertinente, faz total sentido. Essa transição dessa mudança aí de algumas coisas, de alguns costumes formatados de maneira equivocada, muitos deles galgados no querer agradar, naquele excesso de emoção dentro do negócio. Essa é a reflexão. A gente fazer essa transição de uma maneira suave, como toda transição produtiva deve ser, né? Muito bom. A transição, quanto mais rápida, melhor. Para o cliente e para nós como empresários também, certo? Se eu tiver uma meta de subir o meu buffet em R$10 o quilo e eu subir 5 vezes de R$2, vai doer 5 vezes no meu cliente. Ah, subiu de novo. Porque ele só tem na cabeça que subiu. Subiu, 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 subiu. Eu dou saltos muito maiores, tá? Na minha operação, porque eu tenho mais confiança e eu já fiz isso muitas vezes. Então eu faço uma dor uma vez só. Então eu dou um pega maior, mas eu faço dor uma vez só. O cliente, em toda e qualquer mudança, a gente vai perder alguém. Em algum momento vai perder alguém. A hora que vocês forem mais firmes, a hora que vocês forem mais objetivos com a equipe de vocês e cobrarem melhores comportamentos e resultados, pode anotar aí, tu vai perder 2, 3 pessoas. Rapidinho. Só que é necessário. A hora que tu faz mudança de valores e mudanças de layout, tira opções, em algum momento tu pode perder. Eu coloquei sushi já no meu almoço. E subiu o meu movimento. Subiu o meu movimento. Diminuiu o meu lucro. Mais movimento, menos lucro quando eu tive minha operação. Tirei o sushi. Caiu o meu movimento. Aumentou o meu lucro. No final das contas, eu estava tendo 5
Eu tinha 6 funcionários na cozinha para fazer o sushi. Hoje eu tenho 4 sem sushi. Na minha operação, tá? No meu negócio. Quando eu tirei, foi porque eu fiz uma análise que não valia a pena. Eu não fiz um desmame do sushi. Ah, eu vou tirar uma peça, agora eu tiro outra. Não. Eu anunciei último final de semana de sushi aqui na lenha. A partir dali não teve mais. E as pessoas me pedem até hoje. Ah, e o sushi se tornou inviável dentro do meu negócio. E deu. E hoje eu tenho 4. E hoje, daí tu vai me perguntar assim, Charles, caiu o movimento na época? Caiu. E hoje, voltou. É assim. O cliente vai, volta. Ele vai te trocar por vários motivos. Então, eu acredito, dentro da minha forma de pensar, que quando a gente faz uma mudança e a gente não tem mais medo de mudar, eu testo coisas o tempo todo. Para mim poder ensinar vocês, eu preciso testar. Então, tudo que eu passei para vocês já foi testado. Eu já testei salada com folhas verdes no início do buffet e no final do buffet. Eu já testei mais grãos, menos grãos. Eu já botei o feijão do lado, troquei do outro. Tem cliente que já está acostumado com as minhas loucuras. Ué, mas e agora? Mudou? E aí vai um dia já mudou e tá tudo bem. Quem gosta de mim, do meu restaurante, ele segue. Hoje eu tenho muito mais faturamento com menos funcionário trabalhando certo. Eu já trabalhei errado, pessoal. Eu já trabalhei vendendo pensando no cliente. Eu vim da cultura, na minha escola, dos meus mentores antigos, que pensava-se só no cliente. Mais, sobe o recheio, bota mais para esse cliente, leva o azeite especial, dá um desconto. Então, assim, além da gente fazer mais, a gente ainda dava desconto. Aquele cliente, o cliente que era para ser bom, porque me ama, era o que menos me dava lucro. Porque eu botava mais comida e dava desconto no final. Hoje eu não faço mais isso. Não faço. Eu dou um presente para meus clientes de vez em quando. Uma vez por ano. Ou às vezes eu faço uns pães, né? Eu dou de presente um pão para o cliente. Ele fica super feliz. Eu tenho outras formas de dar mimos no lugar de desconto. Não dou mais desconto. Salve exceções de aniversário, né? De algum evento combinado, alguma reserva. Isso é diferente. Mas no dia a dia, de chegar e querer agradar o cliente dando um descontinho para ele, não faço. Eu nem fico no caixa para fazer isso, porque senão eu faço. Eu já corro do caixa. Se eu ficar lá no caixa, eu já me conheço. Eu quero agradar, eu gosto de agradar. Então eu evito estar no caixa, para que isso não aconteça. Então essa transição, ela tem que ser uma decisão e a gente tem que botar um prazo para isso, senão ela pode demorar 3 anos. O mundo dos negócios, ele está muito acelerado. Então, a gente precisa estabelecer um tempo, para que a gente não pare no tempo. Então, vamos mudar? Vamos. Em quanto tempo? Quanto tempo vai ser a nossa mudança? Até o final do ano, nós precisamos subir o valor do nosso buffet. Eu preciso readequar. Até o final do ano, eu preciso fazer a mudança que eu tenho que... Então, você tem que trabalhar o tempo de vocês. Entende? Eu sou da política de velocidade. E o cliente se acostuma rápido e vida que segue. Já tive resultados, pessoal, para compartilhar com vocês. Um dos aumentos mais agressivos que eu fiz, eu subi em 20% meu cardápio. 20% de alta. Foi um reajuste necessário. Foi lá na época da guerra da Rússia com a Ucrânia, e disparou o preço das coisas. O óleo de soja estava R$14 naquela época. O pé de alface que eu pagava 1 foi para 4. Tudo disparou. Vocês lembram disso? Vocês lembram desse momento? E aí? Eu ia aguentar até quando? Não sei. Subiu o preço. 20% de reajuste. Eu perdi 15% do meu movimento naquela época, pelo reajuste que eu fiz. Só que eu estava vendendo a mesma coisa. Eu perdi movimento, mas o meu lucro estava igual, a minha venda estava igual. Então, às vezes, quando a gente sobe um pouco o preço, a gente continua ganhando a mesma coisa, mesmo perdendo clientes. Só que tudo isso é calculado.
Ó, prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Qual é o melhor, qual é o quanto que se cobra de um cliente? Qual é o ponto ideal? É o máximo que aquele cliente está disposto a pagar. Quanto que se cobra de um cliente? O máximo que ele está disposto a pagar pelaquilo que eu estou servindo. Ele está disposto, não eu. Por isso que eu digo, a gente não pensa pelo nosso bolso. Então a gente tem que ter um cuidado. Dentro da proposta de vocês, qual seria o máximo que esse cliente está disposto a pagar? Até onde eu posso ir? E aí tu vai fazendo análise. Olha a concorrência, faz o teu custo. Não adianta olhar a concorrência sem olhar o teu custo. Aí é errado. Meu concorrente pode estar cobrando R$ 70 o quilo e eu estar cobrando 90. Mas o meu custo de operação é muito maior. Meu aluguel é maior, meus funcionários é mais caro. É tudo diferente. Então, eu tenho que cuidar com quem tu está se comparando. Porque se tu comparar com a pessoa errada, tu pode estar matando teu negócio. Isso é bem importante. E sem contar, né? Ou, desculpa. Pode falar, pode falar. E sem contar do que você trouxe aí dessa questão de comportamento de consumo, de DRE gerencial, né? A gente está passando ainda por uma situação onde tem reforma tributária, reforma trabalhista e o Monjaro, né? Incidindo nos nossos negócios. Então, são aditivos de teóricos fatores não controláveis que ainda soma o que você está trazendo aí, né? Então, teoricamente é para ontem, né? Com certeza, com certeza. Pessoal, eu estava numa palestra, até para vocês entenderem, eu estava numa palestra de um dos maiores consultores do Brasil, do Sebrae, essa semana, pela Associação Brasileira de Restaurantes, da Brasel, e ele estava em Chicago. E ele foi para Chicago, onde existe a feira NRA, que é a maior feira de food do mundo. Tudo que acontece lá vai chegar aqui. Então lá eles estão muito à frente da gente. Então esse comportamento de lá é o que vai chegar aqui. Então hoje a gente vê as pessoas tendo novos hábitos alimentares, uma mudança drástica de cuidados com a alimentação, consumo de açúcar caiu muito nos últimos anos, consumo de álcool diminuiu muito nos últimos anos, consumo de fritura e refrigerantes diminuiu. Quais são as tendências, para vocês entenderem? Maior consumo de proteínas e fibras, isso é uma tendência. Então as pessoas vão qualificar melhor, menos gorduras. As bebidas é algo que vai ser muito explorado, e por isso que eu trouxe esse assunto para vocês. Bebidas, drink, soda italiana, bebidas sem álcool, gaseificadas, vão ser muito exploradas. E um dos pontos mais importantes que a gente traz é entender que esse consumidor ele está mudando e a gente precisa empacotar melhor o nosso produto para entregar para ele. Eu vou fazer uma aula em breve, está dentro do nosso escopo de aulas, só sobre essa mudança do consumidor e como é que a gente vai se adaptando em relação a isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Jane, José? Tudo certo? Maravilha, pessoal. A gente vai entrar mais a fundo e nesse conhecimento nas operações de cada um de vocês. Aqui eu dei uma aula geral. Reflitam, vejam a iluminação, façam testes como eu falei. E eu quero ver se eu consigo aqui colocar o vídeo que eu estou devendo. Me dê um minutinho, deixa eu catar um videozinho aqui para ver se eu vou conseguir abrir conforme eu gostaria. Eu não localizei ele aqui,
porque ele ficou muito longo. Eu vou ter que cortar esse vídeo. Eu vou fazer uma edição e diminuir o tamanho dele para poder enviar. Eu vou enviar para todos vocês individualmente o vídeo que eu preparei do meu buffet. Para vocês olharem agora na prática, eu colocando em prática tudo que eu falei para vocês. Eu já vou fazer esse ajuste agora e daqui a pouco eu já encaminho para todo mundo, assim como os slides a gente também vai encaminhar para todos vocês, tá bem? Muito obrigado a todos. Desejo a todos um bom negócio e a gente vai conversando individualmente até a próxima aula em grupo, certo? Obrigada. Tchau, obrigado, hein? Bons negócios. Obrigado, até mais. Oi, Sophie. Jane? Tudo em ordem, tudo em ordem. É que eu não estava achando o microfone. Ah, certo. Espero que tenha sido valiosa para vocês. Nós temos algumas aulas, como vocês estão chegando agora, a gente vai ter aulas de diversos assuntos. Sobre pessoas, como lidar com os funcionários, sobre marketing, sobre buffet, técnica. E tem inúmeras aulas que a gente vai tendo de tempo em tempo. E vocês têm que pegar agora. Façam as anotações necessárias e avaliem o que vocês podem colocar em prática. Cada realidade de negócio é um pouco diferente. Isso aqui é o ideal. Olha, iluminação, tem alguns toques que depois eu quero ser feito, beleza? Bem proveitosos, tá bom? Tá. Eu queria saber, assim, alguma receita você passa? Receita? Tipo, você falou do molho de nata. Eu vou até abrir isso aqui para te ver, ó. Eu posso te passar sem problema algum. Deixa eu abrir aqui para te mostrar. Vou abrir uma outra página para poder mostrar para ti as receitas que a gente tem. Tem receitas de carne de panela, de molho nata, de frango, de estrogonofe. A gente tem inúmeras receitas que eu posso compartilhar aqui, receitas básicas, sabe? Eu até gravei um vídeo, não sei se tu viu, usando o orégano do molho de tomate. O que tá? Sim, é o seu som. Tem que desativar um dos sons aí. Eu consigo abrir ele para te mostrar aqui, tá? O molho de nata eu nunca tinha ouvido. É mesmo? Não. Nossa, eu não tenho ideia que coisa boa que é. Tá vendo aqui uma outra tela? Sim. Sim? Tá. Aqui, ó, eu tenho uma parte de preparados, tá? Ó, caponata de legumes, muitos aqui. Deixa eu achar. Ó, molho nata. Eu vou te mandar uma foto dele para te fazer um teste com ele. Isso aqui com carne, guria. Um bife ao molho nata é maravilhoso. Eu vou te mandar que aqui tem a receita dele certinho, tá? Tá. Vou pegar aqui, eu vou mandar no grupo ali, tá? No grupo eu vou te mandar que ele vai ter. Aí depois tem outras receitas que a gente posso te passando, tu pode testar. Para testar essa aí incrível o sabor desse molho. Aqui vende bem, né? Cada região tem uma cultura diferente e às vezes pode ter mudança aí. Certo? Certinho. Então, tá. A gente vai conversando, amanhã tem reunião e amanhã a gente já quer mostrar uma primeira evolução do trabalho que a gente já está fazendo para vocês, certo? Tá bom, então. Até mais. Obrigado, viu? Tchau. Tchau.